Eu vou pedir que vocês levantem mais uma vez, para ela poder fazer a vou anunciar que a gente estava fazendo esse minuto. A gente senta e você fala. Boa noite a todos, eu sou a Juvândia Moreira. A gente está aqui mais uma vez em um Momento Bancário em Debate. A gente acabou de fazer aqui um minuto de silêncio por conta das vítimas do tsunami, do terremoto lá no Japão. Nós vamos começar aqui o Momento Bancário em Debate, que é uma continuidade do debate que a gente tem feito aqui no mês de março, sobre um tema muito importante para a gente, que é a igualdade de gênero. E hoje, nesse mês, a gente teve convidados especiais, teve blogueiras, né? A gente tem aqui hoje uma convidada muito especial, uma convidada que é a primeira mulher senadora aqui pelo estado de São Paulo, e que, aliás, vai fazer aniversário essa semana, né? Dia 18 de março. Queria aproveitar para parabenizá-la pelo aniversário, te desejar muito sucesso, né? E agradecer, inclusive, toda a sua contribuição, né, que tem dado aí para a nossa sociedade na política. Então, a Marta Suplicy, como eu disse, é a primeira senadora eleita aqui em São Paulo, é formada pela PUC, tem mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de Michigan e pós-graduada na Stanford. Bom, então, a gente vê que ela é bastante qualificada, além do currículo político, né, da atuação e do que ela já fez, também é uma formação bastante elevada. Tem extensa e marcante carreira política, né? Além de ser senadora, ela já foi deputada federal, prefeita de São Paulo, ministra do Turismo, e tem 9 livros publicados. Então, assim, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a participação da mulher na política, como que a senadora vê a atual situação dessa discussão das mulheres, ou da situação das mulheres, né? Tanto na vida privada, porque aí a gente vai falar um pouco da violência doméstica, né? Quanto na vida pública, na política, no legislativo, no executivo, a participação das mulheres no mercado de trabalho, a diferença salarial. Então, a gente sabe que nós somos 51% da população brasileira, mas nós temos um salário, em média, aí, 30% menor que dos homens. 34% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. E mais a cada 2 minutos, 5 mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. Isso é um dado aí de um estudo recente da Fundação Perseu Abramo, e é um dado alarmante, né? Uma situação que precisa ser mudada e que cabe a gente fazer essa situação mudar. E na política, né, se você olhar aí a Câmara de Deputados, são 8% só de mulheres. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, o que fazer para mudar, o que precisa ser feito, como é que ela avalia este cenário atual, como é que avalia, que avanços, do ponto de vista dela, que avanços que a gente teve e o que a gente precisa avançar, que desafios que a gente tem que enfrentar, como é que ela vê esse momento atual, né? Se é um momento positivo, a gente tem a primeira mulher presidenta do Brasil, né? Ela é a primeira senadora vice-presidenta lá do Senado, né? Então, a gente tem alguns marcos. Aqui, nosso sindicato tem 87 anos, eu sou a primeira mulher presidenta desse sindicato também. Vai fazer 88 anos, com uma categoria que metade da categoria são mulheres, metade homens. Você estreou. Então, a gente tem também, vai conversar um pouco sobre o projeto de lei dela e vai ver como é que ela está avaliando, né? Ouvir um pouco também a opinião dela sobre o Brasil, né? Nós estamos num momento otimista, o Brasil bem visto no exterior, o momento econômico, o que tem de desafios aí no país, e se faz diferença, que diferença faz as mulheres na política. Então, nós vamos organizar o debate assim, ela vai falar, né, por uma meia hora, mais ou menos, depois a gente vai passar as perguntas. A gente tem aqui um plenário, vai receber as perguntas por escrito, mas como a gente está no mês de março, mês da mulher, nós, excepcionalmente nesse debate, vamos abrir a palavra para umas 3, 4 mulheres fazerem sua pergunta aqui na frente. Certo? E já tem pergunta chegando pela internet, então os internautas também podem, e as internautas podem mandar suas perguntas aqui para a nossa convidada especial, a senadora Marta Suplicy, que agora eu passo a palavra.
Bom, muito obrigada, Juvândia, nossa primeira presidenta. E eu acho que, quando eu brinquei que você estreou bem, acho que estreou, porque foi um caminho importante que você também abriu. Como você disse, há tanto tempo existe o sindicato com metade de mulher e demorou 88 anos, é isso? 87. 87 anos para que pudéssemos ter uma mulher. Eu acredito que nós estamos num momento especialíssimo, né? E quando a Dilma, na campanha, teve aquele episódio da menininha no aeroporto perguntando: mulher pode? E ela quase nem entendeu a pergunta, né? E eu acho que hoje está muito claro que mulher pode, sim. Acredito que a mulher pode, mas o momento é especialíssimo, e eu vejo numa dimensão como se fosse igual quando conquistamos o direito ao voto, nessa força. Por quê? Bom, primeiro porque vai marcar é um marco, né? Não é que vai marcar, é um marco. Daqui para frente, ninguém vai poder usar e dizer que mulher não pode. Está lá, né? Depois, porque as lutas foram muito sofridas todas, né? Eu acredito que nós passamos para chegar a mulher lá. Nós tivemos a luta pelo direito ao voto, nós tivemos todas as conquistas, depois nós tivemos os grupos feministas dentro dos partidos, dentro dos sindicatos, os enfrentamentos machistas todos, depois nós tivemos lei das cotas, depois nós tivemos partidos com lei de cotas, depois tivemos obrigatoriedade por lei das cotas das mulheres, tivemos alguns retrocessos, que as cotas não é que funcionam tão bem, mas foi uma luta grande. Eu até aqui estava pensando, né? Fazem 79 anos que nós conquistamos o direito ao voto, né? Primeiro, em 32, só podiam votar as casadas. Viúva ou solteira podia casar, desde que tivesse propriedade. Depois, nós tivemos, em 34, eliminaram as restrições. Tudo bem, aí todas podiam votar. Mas não era obrigatório. Sabe o que eu fiquei pensando? Quando eu estava pensando o que eu ia falar aqui, eu pensei, que engraçado, né? Porque é muito interessante isso. Por que para homem era obrigatório e para mulher não era obrigatório? Olha, eu me diverti com as hipóteses que eu fiz, né? Porque é esdrúxulo. Depois virou obrigatório. Mas só foi em 62 que nós deixamos de ser equiparadas, com a terminologia da época, que hoje seria escandalosa, aos silvícolas e débeis mentais. É na esquina, gente, 1962. Precisava assinatura do marido para fazer qualquer coisa, né? Era como se fosse incapacitado, né? Então, é muito recente. Se formos pensar assim, até que não foi tanto. Demoramos uns 50 anos para chegar lá. Foi bom, Juvândia? Não foi até rápido, se você for pensar, nesse Brasil tão machista. Então, eu comecei a achar que nós estamos indo bem, muito bem. Entretanto, a representação parlamentar, como você falou, é péssima ainda, somos menos de 10%. E no Senado, em 81 senadores, somos 12 senadoras, né? E na Câmara a situação também é muito ruim. Então, mostra que nesse local nós não adentramos, não adianta achar. Nós chegamos à presidência por uma série de circunstâncias, mas nós não adentramos na política. E aí tem uma série de motivos que eu acho que nós não entramos. O principal são dois. Um é o objetivo que os partidos não ajudam e mulher não tem recurso. E a lei das cotas ajudou, no sentido que antes a mulher carregava o piano nas comunidades, exigia o asfalto, era quem brigava por água, tal, chegava na hora, quem vai ser o candidato? É ele. Ele não era quem tinha carregado o piano, né? Aí, mas aparecia o líder da comunidade, outro, tal, o que era o afilhado do deputado, e a mulher só carregava o piano. Então, a lei das cotas, principalmente na questão de vereador, ela ajudou muito, porque os partidos tiveram que colocar. Mas ainda é uma verdade, né? A mulher não tem, ainda nos partidos, cacife político para poder ter força numa campanha. E não tem financiamento, porque quando uma mulher vai pedir recurso para uma campanha, se tem um candidato homem, é para o homem, porque o homem sempre acham que tem mais chance de ganhar.
Então, a mulher sempre fica em desvantagem. Com o financiamento público a ser votado, que, se Deus quiser, vai ser votado, isso, para nós, é tudo. Vai fazer uma diferença gigantesca para a mulher. A outra questão, que essa é objetiva, é partidária, é falta de dinheiro, e que tem caminhos. A outra é a mais difícil, é a cultural. Porque os partidos chegam e falam assim, você já deve ter cansado de ouvir também, todo mundo está em casa. Elas não querem, o que a gente pode fazer? Caçar a mulher a laço? Ninguém quer ser candidata, é muito difícil. Claro, primeiro porque não tem dinheiro, não tem estrutura e não tem como, por que vai ser? Mas e essa é uma parte, a outra é mais complexa. Olha, eu fui deputada e eu pude perceber uma coisa muito significativa que me chamou a atenção e fiquei pensando por que era daquele jeito. Deputada ou senadora, ou é mulher de político, ou é viúva, ou é desquitada, ou é solteira. Pensa se você conhece. Porque não dá para ser. Na vida que nós temos hoje, do jeito que funciona o cotidiano, a mulher do deputado, ela muda para Brasília se for necessário, ou ela aguenta, como parte da sina de ser mulher, ficar aqui em São Paulo. No caso de Paulista, poucas mudam, né? Porque a nossa é uma capital importante, é mais interessante ficar aqui, tem filhos, etc, etc. No caso das mulheres deputadas ou senadoras, marido não vai, né? Marido não vai. E não vai. E aí, se a mulher tem filhos, o que faz dos filhos? É uma carreira difícil, porque eu tive experiência, quando fui deputada, de colegas deputadas que moravam em estados do norte, muito distantes, difícil de transporte, que ficavam tão desesperadas com um filho de 5 anos que levava o filho para Brasília. Mas que atenção você dá para o filho em Brasília, se você trabalha das 9, às vezes, até às 10? Porque são só 3 dias, mas 3 dias muito intensos, que você não dá atenção nenhuma. Então, o marido também, que não tinha ido, reclamava. Ué, mas se não é para dar atenção aí, deixa eu cuidar dele aqui. É muito difícil. Então, essa questão, eu não sei como resolver. Eu acho que é todo um processo que hoje está muito mais tranquilo, porque nós já temos uma geração que divide tarefas, uma geração que compartilha, uma geração que está querendo licença maternidade para homem, uma geração diferente do que a minha, então nem se fala. Mas ainda falta muita experiência diversa que nós não temos. E fora que tem um detalhe, eu acho que as mães gostam de ficar com as crianças pequenas. E depois, quando eles ficam adolescentes, a mãe também gosta, porque aí é uma situação diferente, mas dá tanto trabalho quanto pequeno. Então, é uma situação que temos que pensar, não vai ser assim, não tem coisa pronta, e, principalmente, não tem lei que mude. Isso é um processo, na medida em que nós formos adentrando o mercado de trabalho, na medida em que as creches forem realmente numerosas o suficiente, na medida que as discriminações forem sendo menos numerosas, eu acredito que nós vamos ter formas de mudança. E essas mudanças vão ser muito específicas de família. As famílias vão agendar os seus processos, como hoje agendam, né? Você chega em algumas casas, você vê o marido passando roupa, às vezes fecha a janela para o vizinho não ver, mas está passando roupa, né? Então, as coisas estão mudando. E esse é um grande desafio que nós temos no campo político. Mas, ao mesmo tempo, a eleição da Dilma abriu uma porta que eu não imaginei, vou ser sincera com vocês, que seria tão rápido. Porque foi assim, num mês, nós tivemos 2 vice-presidências que nós nunca tivemos. Né? Quanto tempo existe o Senado? Nunca teve uma vice-presidenta. Marta. E a Câmara também nunca teve vice-presidenta. E foi de cara, né? E eu fui vice-presidenta, claro, tem meus méritos, mas que ajudou eu ser mulher, ajudou muito, porque era muito legal ter uma mulher lá e uma mulher no Senado. Então, foi muito óbvio o que aconteceu. Como foi óbvio a presidenta ter nomeado 9 ministras. Até então, o máximo que nós tivemos, gente, foram 4 ministras. 4. Nós temos 9 ministras. E vocês perceberam o que eu estava falando, como tem relação. Para conseguir as ministras, a Dilma teve que suar, porque a mulher também não tem poder nos partidos. Essa é outra realidade.
Então, aquele ministério está sendo negociado com aquele partido, o partido não indica a mulher, porque quem tem poder partidário é o homem. Então, essa é uma questão também, que dá no que dá. Ela teve dificuldade para conseguir. Conseguiu 9. E nós tivemos uma chefe da polícia no Rio, nomeada, que também foi nessa esteira, não tem nenhuma dúvida. E a diretora-geral do Senado, pela primeira vez, também uma mulher, também foi nessa esteira. Gente, foram 20 dias, 30 dias que isso aconteceu. Foi muito legal, gente, muito rápido. Isso é o que eu pude observar. Depois disso, eu pude pensar assim, por que teve aquela discussão de presidenta ou presidente? Em português, tanto faz, presidenta ou presidente, ambos são igualmente corretos. A importância de presidenta é o cognitivo, né? Sou errado, esquisito? Soa. Mesmo eu, às vezes, falo presidente. Por quê? Porque a gente não tem hábito. Olha, quando eu fui prefeita, a chapa não era prefeito, tive que mudar para prefeita. Senadora, não tinha senadora antigamente. As primeiras senadoras eram senador fulana de tal. Até que uma falou, não, o que é senador fulana de tal? Eu sou senadora. Era um espanto. Agora, ninguém pensaria em chamar uma senadora de senador. Então, isso é um hábito. Nós não temos o hábito de mulheres presidentas, porque nunca tivemos. Seria importante, de alguma forma, talvez não fosse, mas é no sentido do simbólico. O que vão ser 4 anos de uma mulher primeira mandatária da nação, nós não temos ideia ainda. Nós não avaliamos o que é para uma menininha que perguntou, neste ano foi de 2010, se mulher pode. Quer dizer, ela já tinha introjetado dentro dela que mulher não pode algumas coisas para fazer essa pergunta. Agora, as próximas não vão ter essa ideia, né? Elas vão saber que mulher pode, porque cada vez que tiver uma função muito importante nesse país, é uma mulher que vai estar na frente. E ela vai ouvir. Seria tão bom se os jornais tivessem entendido, as emissoras, a presidenta Dilma Rousseff. Teria sido ótimo. Não, eles insistem por presidente, que é de um machismo atroz, né? Por parte dos aparelhos de comunicação, com toda a razão eles têm, porque está corretíssimo em português, mas é uma não vontade de perceber o que isso pode ajudar, porque faria uma diferença muito maior se as emissoras e os jornais começassem a mudar esse tipo de tratamento. Mas eu diria uma coisa desagradável, né? Mas que não a força de uma mulher é muito grande na presidência, e isso não vai ser apagado com o presidente ou presidenta, que nós estamos lá. Nós temos que ter um histórico, né, que eu estava começando a falar, que até 62 nós éramos equiparadas a silvícolas e débeis mentais, e agora nós tivemos também, eu estava vendo, que me surpreendeu, a gente esquece das coisas, né? Em 1968, nós tivemos uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que foi firmada na ONU. Vocês sabem que ano que o Brasil ratificou? 81. Gente, não é muito forte isso. Quer dizer, foi feito em 68, nós vamos ratificar em 81. Ratificamos, mas foi em 81. Né? E depois, outra coisa que está tão pertinho e parece que está anos-luz, o primeiro Conselho da Mulher, né, de Direitos da Mulher, foi em 83, em São Paulo. Vocês estão lembrados? Também é muito pertinho. Depois, nós tivemos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, foi em 85. E aí, nesse mesmo ano, nós tivemos 27 mulheres que ocuparam cadeiras de constituinte. Eu acho que a gente se anima, mas a gente vê que a coisa vai, que vai. O Lula deu um passo grande, né? O Lula fez algumas coisas muito importantes. Ele elevou a Secretaria das Mulheres para nível ministerial, isso foi muito bom, participa das reuniões ministeriais, e também isso possibilitou fazer programas muito mais extensos e fortes de capacitação de profissionais na rede de atendimento às mulheres em situação de violência. E aí nós chegamos num grande avanço para as mulheres, que também é um marco, que é a Lei Maria da Penha. Né? Essa lei foi uma lei importante. Nós tivemos agora uma tentativa de retrocesso da lei, né? Quando
foi julgado que poderia ir para juizados especiais, quando a pena fosse menos de 1 ano. Mas eu acredito que isso não vai prosseguir. Inclusive, na sabatina no Senado do novo ministro do Supremo, o ministro Fux, eu perguntei se ele era a favor dessa flexibilização da lei. E ele foi muito peremptório, ele é absolutamente contrário a essa flexibilização. Olha, não é que vai adiantar você ter uma lei no sentido que nós vamos zerar isso, porque aí é aquela mesma história da cultura, né? Mas adianta muito, né? É um instrumento. Na hora que fizeram a criminalização do racismo, né? Não é que elimina racismo, mas adianta, gente, adianta. A pessoa tem como chegar numa delegacia, né? Isso faz uma diferença bastante grande, eu acredito. Portanto, eu não creio que essa lei vai ser flexibilizada. Inclusive, a mobilização é grande por parte das mulheres para que isso não tenha retrocesso nessa lei. Agora, a gente tem que ver como trabalhar para avançar, porque só ter lei que pune não adianta. E a situação é interessante. O Senado fez uma pesquisa agora interessante. Primeiro tinha do Perseu Abramo, que a Giovândia mencionou alguns dados, né? Tem um dado que me assustou bastante. São dados antigos, né? Acho que essa pesquisa é de 2006, né? São antigos. Mas ela de 10 mulheres são assassinadas todo dia no país. É muita mulher, gente, né? Eu estava lendo que aqui em São Paulo também está aumentando muito no nível de homicídios que existem, a porcentagem de mulheres que são mortas, né? E por companheiros, não são crimes que ocorrem na rua de assalto, são crimes dentro de casa, 70% deles. Então, isso também é assustador. No momento em que a gente acha que está diminuindo, não está diminuindo. E nós não temos também tantos elementos para saber exatamente o que ocorre, porque antes ocorria muito em portas fechadas, quer dizer, que mulher apanha, há muito tempo todo mundo sabe que apanha. Agora, se está aparecendo mais, que a mulher está mais forte para denunciar, também pode ser, né? Agora, homicídio é homicídio, né? A gente tem dados mais concretos. Mas esses dados do Senado, eles apontam alguns números interessantes. Primeiro, que é o nível de conhecimento da Lei Maria da Penha, é quase 100%. Isso me chamou a atenção. Quer dizer, é uma pesquisa feita só com mulheres, são 1.100 e poucas mulheres, em 114 municípios, todas as capitais do país, e Distrito Federal. Então, o que nós temos é que é quase 100% das mulheres, quer dizer, é um assunto que nos tocou, né? As mulheres estão sabendo que é a lei. A outra coisa interessante, um número grande, não tem exatamente a porcentagem, mas eu lembro que era bem forte, denunciaria. E o número também denunciaria se soubesse. O que eu achei muito interessante, porque tinha aquela máxima de em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, e as pessoas não acham mais isso, não. As pessoas acham que elas têm que entrar se uma mulher está apanhando e a minha vizinha, eu sei que ela está apanhando, as pessoas estão entrando na discussão, ou pelo menos estão dizendo que entrarão, ou que estão entrando, não sei, né? Aí é uma pesquisa. Mas achei que antes não tinha isso em pesquisa, esse dado. Hoje tem. Então é importante essa percepção. Agora, tem duas coisas na pesquisa que são mais difíceis. Primeiro, é que um número grande, eu acho que são 63%, tem medo de denunciar a própria agressão. E aí vai entender o porquê. É porque não pode retirar a queixa. Então, isso é complicado, porque se você puder retirar a queixa, não adianta nada fazer a queixa, porque as pessoas acham que retirando a queixa melhora, mas não melhora na experiência e nos dados que a gente tem, porque a reincidência é bastante alta, né? Bate uma vez e bate depois. E aí tem os números da pesquisa, eu acho que esses detalhes eu acabei não trazendo, mas tem um número da pesquisa mostrando os detalhes dos números, né? E um dos que eu me lembro era de reincidência, chega a ser 20% diariamente. Quer dizer, tem mulher que está apanhando diariamente, dessas que apanham e que não fazem a denúncia. 20% apanha todo dia e não denuncia. Aí nós chegamos a outro problema. Por que não denuncia? Por que tem medo? Porque não pode cair fora, gente. Ela não tem para onde ir.
Esse é o problema. E tem filhos. Então, apanha, porque o que ela vai fazer com os filhos? Como ela vai manter os filhos? Ela vai deixar os filhos com aquela pessoa? Ela não vai. Então, ela se sacrifica e ela tem medo. Aí nós temos os caminhos, quando perguntam. Então, quais são os caminhos? O caminho é independência, autonomia econômica, não tem outro, né? Enquanto a mulher não tiver independência econômica, ela vai continuar apanhando. Tem um outro fator, eu não posso dizer que, tendo independência econômica, 100% vai sair. Não vai, porque neurose é a fome com a vontade de comer, né? Ali se une e, se for uma união desse tipo, vai continuar apanhando e ele vai continuar agredindo, e ela vai continuar de vítima, e assim vai por causa da vida. Às vezes tem disso até quando não apanha. É violência verbal, e ali a gente sabe que não passa por dinheiro, passa por neurose brava. Aí a gente não tem o que fazer. Mas o que a gente pode fazer é quando é referente à independência econômica, né? E a independência econômica, nós temos, primeiro, a educação, que é algo que é importante, que o Brasil está avançando, né? Temos o ProUni, para as camadas mais carentes, que está possibilitando a mulher também, que seria de família mais humilde, onde diria, não, só tem dinheiro para um, vai ele, né? Ela está podendo isso, ela estudou, ela está podendo, então isso está sendo bom. Nós temos a possibilidade das creches, e a nossa presidenta prometeu 6.000 creches novas nesse Brasil, porque sem a creche nós não vamos na esquina. E essa é a verdade, né? Não tem como deixar a criança em casa, né? Ou, às vezes, tem que ouvir também do companheiro, você vai trabalhar, para o dinheiro que você vai pagar a vizinha e o dinheiro que você vai pagar a condução, é melhor você ficar em casa. Isso também a gente escuta, né? E uma creche pública de qualidade é algo que é necessário para essa independência e começar a mudar as coisas na sociedade. A outra questão é crédito, né? O crédito para a mulher, isso o governo do Lula foi muito bacana em termos de abertura de crédito para homens e mulheres, mas possibilitou muitas mulheres terem acesso a crédito e abrirem suas primeiras empresas. Nesse papel, o SEBRAE e outros órgãos têm um papel muito importante também de ajudar a formar cooperativas. Esse é um processo de independência econômica e de realização também, né? Porque a situação da mulher é uma situação onde nós não nos satisfazemos em ficar só em casa, mas também a gente não se satisfaz também só trabalhar e não poder ter uma família. E isso já descobriu a Beth Friedan, eu nem lembro mais que ano que foi isso, mas não sei se vocês estão lembrados da história do feminismo, nós tivemos duas grandes mulheres, três com a brasileira nossa. A Simone de Beauvoir, que disse aquela frase emblemática até hoje, né? Ninguém nasce mulher, se torna, né? Isso é verdade. E a depois dela, nos Estados Unidos, a Beth Friedan, que ele escrevia para, acho que não era uma revista tipo Cosmopolitan, uma revista feminina, e um dia ele escreveu um artiguinho, achando que era um artigo, dizendo, pois é, eu não estou entendendo, porque eu tenho 5 filhos, eu tenho uma casa boa, um companheiro, 2 carros na garagem, por que dá esse vazio e eu me sinto tão mal? E aí a revista foi invadida de milhões de cartas, dizendo, eu também. E aí se percebeu que ter um trabalho, ter uma realização de outro tipo, faz falta, né? Esse foi um grande... E aí ela desencadeou todo um movimento nos Estados Unidos que teve todos os percursos que eu acho que a maioria das pessoas conhece, desde queima de sutiã e calcinha até depois a Gloria Steinem e outras mulheres muito interessantes. E no Brasil foi a Rose Muraro, né? Que eu acho que se tem alguém no Brasil responsável pelo pensamento teórico, é ela. A Rose, até ela deu uma entrevista essa semana, não sei se vocês leram na Folha, foi uma entrevista interessante. É uma mulher de muito valor, praticamente nasceu cega, né? Vê muito mal, e que suplantou todas as dificuldades, e eu diria que é a grande pensadora que nós temos. Aliás, foi ela que trouxe a Beth Friedan. Era na época da ditadura ainda, e o Pasquim fez um grande malefício na época para as mulheres, porque a Beth Friedan é uma mulher muito feia. E, na hora que ela saiu, o Pasquim logo falou, olha aí, mal amada, lésbica, sapatona, não sei o quê, olha quem são as feministas. E eu lembro que eu fazia o TV Mulher,
E logo depois eu fui fazer uma palestra num estado e lembro que a primeira-dama foi perguntada: você é feminista? E ela falou assim: eu não, eu sou feminina. E eu lembro que eu olhei e falei: meu Deus, olha, foi devastadora aquela coisa do Pasquim, entende? Então, eu acredito que nós caminhamos para depois disso, mas nós tivemos esse pequeno setback, esse retrocesso, né? É um momento da nossa história que foi recuperado. Acho que o TV Mulher também foi um marco muito importante para nós mulheres, né? A gente quebrou muito tabu, foi muita luta ali. E hoje nós estamos com esses desafios. Se vocês me perguntarem por que é um marco tão importante quanto o voto, porque abriu o caminho, né? Você dizer que mulher pode, mas a gente não chegar nunca é uma coisa. Uma mulher pode estar lá é outra. Mas nós temos que ver a realidade. Nós ganhamos, como você disse muito bem, Gilvânia, 30% a menos para exercer, muitas vezes, a mesmíssima função, às vezes até com mais qualificação, né? E estavam questionando como é que nós vamos mexer nisso, né? Aí também não é lei que vai, porque a lei já tem, né? A lei já tem. Aí, à medida que a gente for ocupando e formos brigando e mostrando as competências, e o mundo vai se transformando. Eu acredito que daqui 40, 50 anos nós vamos olhar para hoje e nós vamos dar risada. Quer dizer, não vamos, eu nem vou estar mais, mas acho que a maioria aqui vai estar, vai olhar e vai dizer: olha, como era engraçado, né? Como sofreram as nossas avós, né? Que o mundo é muito diferente. E caminhamos bem nessa direção. E tudo indica que a sensibilidade da presidenta é uma pessoa que percebe esses caminhos que têm que ser trilhados, né? E que vai se esforçar. Os programas sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, eles são vitais no sentido de permitir que a pessoa pense além da sobrevivência. Porque se você não tem onde morar e se você não tem o que comer, você não pensa em mais nada, você só pensa em arrumar comida todo dia. Aí não dá. Isso é um salto. Daí para frente, as portas começam a se abrir. E acredito que as meninas já começam a ter, as jovens, e morro de vontade, daqui 1 ano ou 2, a gente começar a ter as primeiras pesquisas já do impacto que é ter uma mulher presidenta do Brasil. Nós temos mulheres já em vários lugares do mundo, aqui no nosso próprio Chile, na própria Argentina. Agora, quando um país da dimensão do Brasil tem uma mulher presidenta, eu acho que é muito também forte, em termos emblemáticos. Eu acredito, então, que a possibilidade da gente estar num momento histórico de grandes transformações e que nós não podemos desperdiçar é muito grande. É isso. Muito bem, então agora nós vamos às questões. A gente tem aqui vamos fazer um bloco, né? As 3 questões, uma da internet. Você me dá uma caneta? Uma da internet, 2 do plenário e uma pessoa vem aqui fazer, uma mulher, né, vem fazer sua questão. Bom, então, uma do plenário é a seguinte, da Jaqueline, ela diz o seguinte: notável e gratificante para a militância LGBT sua atuação para o desarquivamento do projeto de lei que criminaliza, né, a homofobia. E ela diz o seguinte, e ela está preocupada com a aprovação desse projeto, né, se isso, desarquivá-lo, né, foi relativamente fácil, né? Pelo menos foi rápido. Mas como é que você avalia esse trâmite, essa aprovação? Se será fácil ou, recentemente, nós já vivemos na eleição, por exemplo, debates não tão fáceis em relação a esse tema, ou a gente vê na vida, né, na prática, no dia a dia, a pessoa sofrendo, apanhando, sofrendo violência na rua por conta da homofobia, né? Tem uma pergunta aqui que é como a vice-presidenta do Senado, ou seja, a senhora, né, pode ajudar a vencer esses desafios, né? Por exemplo, o fim da violência contra a mulher, a maior participação das mulheres no poder, e aí você estava falando da reforma política, né? A gente viu que algumas medidas foram aprovadas. Por exemplo, eu vi que recentemente foi aprovada uma cota, acho que é 5%, de participação de mulheres nos programas dos partidos, na televisão. Porque as mulheres também precisam aparecer, né?
Eu acho que tem uma questão assim, a gente vê, eu vi muito isso no movimento sindical. Então as meninas falavam, mas os homens já foram, já falaram tudo, vou me repetir. Aí o que eu vou falar? E a gente via os homens... Isso. Deixa eu te falar uma coisa que eu sempre achei interessante e que eu vejo uma diferença grande entre ser homem e mulher. No partido, né? Eu vi isso no meu partido. Que os homens levantam e falam a mesma coisa, aí vai o outro levanta e fala a mesma coisa, aí vai outro levanta e fala a mesma coisa. E eu ficava meio assim, bom, eu penso mais ou menos o que eles falaram, mas para que eu vou ocupar o espaço? É uma coisa feminina, é a cabeça de mulher, de agilização, de não empatar, e o homem marca território, né? Eu penso a mesma coisa, mas eu penso, viu? Mas eu falo com palavras um pouquinho diferentes. É bem engraçado. Mas a gente falava assim aqui, é uma questão de formação, você precisa aprender a falar em público. Aliás, nosso trabalho é conversar com as trabalhadoras e os trabalhadores, portanto, você precisa praticar também, porque eu estou cheia de ouvir os homens falando a mesma coisa. Então, vamos nós também ajudar a falar as mesmas coisas, porque aí a gente vai treinando, praticando, aperfeiçoando. E a gente foi, de alguma maneira, fazendo essa escola, né? Aprendendo a falar, né? Para treinar esse falar em público. Né? Porque eu acho que a mulher está acostumada a falar em casa, aquele espaço privado. Né? Então, acho que não é só isso, Juventus. Não é. Não, isso é verdade também, a vergonha e tal. Não, mas tem esse senso aí, eu acho que tem a ideia de análise crítica. Por exemplo, a gente tem que olhar o feijão, atender o telefone, ver a criança, falar com a vizinha, ligar para o marido, passar a roupa. É muita coisa, então você aprende a priorizar e fazer a fila andar dos problemas que você tem que enfrentar. E a reunião ali, você está no relógio, vai ter que ver, tem coisa para fazer, porque a gente não tem uma função só, como eles, tem 2 ou 3. Então, eu acho que é isso. Então, você fala, para que eu vou ficar aqui falando as mesmas coisas? Todo mundo concordou, deixa passar. Agora, é errado, porque se você está no mundo masculino, é assim que funciona. Eu também detesto ficar repetindo o que todo mundo falou. Mas eu percebi que eu não faço também, porque eu não gosto. Mas não dá para não fazer, porque... Você tem que colocar que você pensa igualzinho a todo mundo. Ali está todo mundo marcando esse espaço, dizendo que pensa igual. Então, você vai e faz também, mas é isso. Busca um aspecto, né, diferente. De repente, a gente até acha algum aspecto diferente, mas a nossa cabeça funciona diferente, é verdade. Isso é um treinamento, né? Precisa se exercitar. E tem um aqui que chegou de uma internauta, a Sandra Oliveira. Ela disse, Marta, sempre achei que você seria a primeira presidenta mulher do Brasil. Infelizmente, não foi dessa vez. Quem sabe, nas próximas eleições, continuemos com as mulheres no poder e você estará lá. Minha questão é sobre a saúde da mulher, especificamente o câncer de colo de útero. Não seria mais barato para o governo federal autorizar a aplicação gratuita da vacina contra o HPV nos postos de saúde, via SUS, uma vez que, depois do câncer instalado no corpo da mulher, o tratamento é doloroso, demorado e caríssimo, e muitas vezes resulta na morte da paciente. Você poderia levar essa ideia para debater rapidamente no Senado? Um grande abraço e felicidades pelo seu aniversário. Obrigada. E agora é a Sandra Oliveira. Agora, para finalizar esse bloco, eu queria chamar aqui a companheira Neiva, para exercitando essa questão do falar em público, né? As mulheres. Mas certamente ela não vai repetir, por isso que ela está vindo. Mas se repetir, a gente vai fazer de conta que você falou alguma coisa diferente. Mas eu duvido. Vamos um aspecto não novo. vai, você vai ver. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Né? Parabenizar o sindicato por essa iniciativa. Agradecer a Marta por estar conosco novamente. Eu ia me repetir, porque eu li uma entrevista no site, na Rede Brasil Atual, onde você estava falando dos instrumentos que a gente tinha que usar na reforma política para garantir a maior participação de mulheres. E aí você já falou que isso está em construção, que além do financiamento e de garantir as cotas, a gente ainda não tem os mecanismos, ainda não tem tudo certinho. Então, eu já quero, como para nós mulheres sempre tudo é mais difícil e a gente está brigando para garantir as cotas e para garantir o financiamento igual, eu já queria deixar como reflexão que a gente brigasse para que fosse mais do que igual. Né? Porque, primeiro, a gente precisa de ter formação e capacitação política e os partidos tinham que fazer isso por nós. Né? Tinha que ter um incentivo ou uma reivindicação maior de financiamento para que as mulheres pudessem se capacitar, já que elas têm a tripla jornada a partir do momento que elas querem ir para a política. E também para ter incentivo para que elas participassem do partido e para que, quando a gente fosse lá, chegasse lá, nós
que vamos ocupar esse espaço de poder lá na frente no Legislativo, a gente tivesse, sim, garantido que tivesse um financiamento maior para levar nossos filhos, né, porque a gente não precisa só ser solteira e outras coisas para mulher de político, né, para a gente poder garantir que a gente vai atuar. Nós somos só 10% hoje, mas com as perspectivas que estão colocadas, parece que nós vamos ser muito mais. Então, seria uma ousadia dizer, a gente não quer só igual, a gente quer um pouco mais, porque a gente precisa de mais para se formar, para militar e para, depois que chegar lá, poder manter a nossa militância e contribuir para que a desigualdade e a igualdade sejam de fato. Obrigada. Assunto novo, viu? Bom, então vamos lá. Primeiro, bom, tem um monte já. A Jaqueline, que fala do projeto de lei 122. Olha, eu acredito que as 27 assinaturas que foram colhidas bastante rapidamente não quer dizer que vão ser essas 27 pessoas até vão votar. Desarquivar é uma coisa, votar é outra. Então, vamos separar. Ao mesmo tempo, eu sinto que tem um caldo bom a favor. Por quê? Primeiro, esse projeto ficou lá 5 anos no Senado. Foi amplamente discutido, teve muita audiência, as pessoas conhecem. E eu acredito que o mundo, nesses 5 anos, também mudou. As coisas também, muita coisa retrocedeu, haja vista a última campanha. Mas tem um caldo hoje de que as pessoas não podem ser atacadas, discriminadas. É um caldo de direitos humanos no país forte. E esse caldo também vai para os homossexuais. Os senadores, muitos, têm uma percepção que não é essa, que são contra, vão votar contra. E aí eu acredito que não tem muita diálogo para mudar voto. Não, é uma questão, às vezes, de posição, de eleição, que esses votos, acho que são votos que é difícil contar. Não deveríamos. Mas tem os senadores que são a favor, e que não têm nenhum receio de dizer que são a favor, e entendem muito bem o que é um projeto de combate à homofobia, e tem os que acham que tudo bem, mas têm medo do eleitor. Esses é que nós temos que conquistar e mostrar que o Brasil está preparado para votar um projeto que não tem nada de estranho, que assinte contra religião ou pessoas, ao contrário, né? É um projeto que eu tenho até um amigo meu que não estava entendendo muito. Ele falou: mas que história é essa agora que você vai combater a homofobia? Mas que é isso, né? Já está na lei. Eu falei: você viu um espancamento que apareceu na Paulista, na televisão? Ele falou: vi. Eu falei: é aquilo. Ele falou: ah. Eu falei: você acha que aquilo é parecido com briga de bar? Falei: não. Eu falei: é isso, é o ódio. Isso nós não podemos ter no Brasil. Né? Desde que o projeto, que eu me tornei a relatora do projeto, eu estou recebendo muitos e-mails de casos de espancamento, de xingamento, de boate, em rua, em pessoas que não saem de casa de medo. Olha que eu trabalho nisso há tanto tempo, eu não tinha ideia da quantidade, número, e do nível de agressão. Juvândia, olha, tem vezes que eu leio e-mail e choro do que eu estou lendo. É uma coisa assintosa. E eu estou pensando em colocar essas denúncias no plenário, no Senado. Né? Por quê? Porque as pessoas não têm a mais leve ideia do que se passa. Não têm a mais leve ideia do que passa 10% da população brasileira. Né? E, se vai ser aprovado ou não, eu acho que vai depender de 2 coisas. Um apoio grande de mídia e um apoio da sociedade civil. Por quê? Porque vai ser aprovado dependendo desses senadores que são a favor, ou que não têm nada contra, ou que concordam, mas não fazem disso uma bandeira, mas que têm medo do eleitor. Porque se tiver uma força que mostre, olha, esse é o caminho do Brasil, esse é o caminho do Brasil dos direitos humanos, esse é o caminho da diversidade, esse é o caminho do respeito. Ninguém está querendo proibir nada. Então, tem um que fala: não, mas então, se não fizer o casamento, vai ser enquadrado na lei que combate a homofobia. O que é isso? Cada religião tem o seu preceito. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer casamento de ninguém. E ninguém vai ser condenado ou julgado ou nem levado a juízo por causa disso. E as igrejas que tiverem
os templos, igrejas, religiões, que dentro do seu recinto tiverem pregações, isso é questão de fé, de posição, também estão protegidas dessa lei, né? O que nós estamos fazendo a lei é para quem discrimina no bar, para quem aceita um casal heterossexual e não aceita um casal homossexual, para quem não dá o emprego, para quem foi hoje, eu tive a visita de um grupo GLBT de tarde, e eles contaram um caso de 2 anos atrás, mas é chocante o caso, eu vou contar para vocês. É um caso de uma senhora que ela é mãe de um homossexual e ela fez um grupo de pais de homossexuais para ajudar a trocar ideias, opiniões com a questão. E eles tinha uma convenção, e ela pôs uma camiseta, uma senhora idosa, ela foi numa... Eu não vou nem falar o nome da lanchonete, porque é uma lanchonete conhecida, mas não tem nada a ver com a lanchonete. Ela foi comer um hambúrguer. E chegou lá, ela estava com uma camiseta escrito convenção do grupo, da primeira convenção GLBT. E ela foi pedir um sundae, não era hambúrguer. E a moça que atendeu falou, não tem sundae, acabou. Aí ela sentou na mesa e um rapaz, eu estou contando os detalhes que o rapaz me contou. Um rapaz de barba levantou, tal, deu uma disfarçada, foi lá e pediu um sundae. E saiu com o sundae. Quer dizer, a atendente discriminou. Isso não pode ter. Isso tem que ter lei. Não pode fazer isso. Então, tem coisas até como essas, que não bateu na mulher, não fez nada, tal, mas seríssimo uma coisa dessa acontecer no nosso país, né? E, assim como crimes de racismo. Então, e essa é uma lei que foi ampliada já com a Fátima Cleide, com a senadora. Quem propôs a lei foi a deputada federal Yara Bernardes, que agora não está no exercício, foi para o Senado com a senadora Fátima Cleide, que pelejou 5 anos, e agora eu peguei. Então, tem 2 heroínas, né, que pegaram a coisa com mais casca para descascar naquele congresso. E eu acredito que nós temos chance, sim, se conseguirmos que as pessoas se sensibilizem com o que está acontecendo. O clima hoje no Brasil é um clima de direitos humanos, e que a Dilma deu muito bem a direção de direitos humanos também. E eu penso que a lei foi ampliada, no final, pela senadora Fátima Cleide, lá na Comissão de Assuntos Sociais, onde ele amplia para idosos e portadores de deficiência também. Então, não vai ser só... Ficou como lei contra a homofobia, mas ela está ampliando, né? São penas que variam também, não são penas, eu acho que não tem a dimensão do racismo, mas são penas que permitem a uma pessoa que for execrada, discriminada, maltratada, e numa delegacia tem uma lei. Hoje ela não tem. Olha, eu fui xingado na rua, fui discriminado. O delegado pode falar, tá bom, foi xingado? Tá bom, não é crime. Né? O que é diferente se uma pessoa negra vai numa delegacia e diz que foi discriminada. Hoje ninguém mais brinca com isso, que pode ser uma coisa que a pena é muito séria, né? Bom, essa, Jaqueline, é a resposta à tua pergunta. Eu acho que a gente está com boa chance, viu? A outra foi uma pergunta, como vice-presidenta, como posso ajudar em relação à violência contra a mulher, né? Aí, já junto com a pergunta da companheira, foi a última a perguntar, como é o nome da companheira? Neiva, que fala da reforma política, tudo, né? Na questão da violência, eu acho que praticamente eu respondi quando eu falei, nós temos que ter, a mulher tem que ter maior empoderamento, que sem ajuda financeira ela não consegue, ao mesmo tempo ter um papel fundamental de Estado, que eu possa aí ter um papel como senadora, que é a criação das casa-abrigos, né? Porque essa foi uma aprendizagem que eu fiz há muito tempo no TV Mulher. Olha, TV Mulher faz agora 30 anos. E eu lembro que eu recebi uma carta de uma mulher, acho que era do Nordeste, do interior, e ela dizia que o marido tinha cortado a orelha dela. E eu falava, bom, dê a queixa, mas em frente, faça... Eu dava alguma sugestão. Eu nem lembro qual era a minha sugestão, mas eu lembro que era equivocada, porque ela respondeu dizendo, tá bom, eu faço isso e ele me corta a outra. Aí, quer dizer, você vê, faz 30 anos, não é que melhorou tanto, né?
Se a mulher não tem uma casa-abrigo para ela ir, ela vai dar queixa. Ela vai dar a queixa e ela volta em casa e o cara corta a outra mesmo, gente. Então, ela tem que ter um lugar onde ela possa ir, onde ela possa levar os filhos e onde ela possa ser qualificada profissionalmente para poder dar um salto e começar uma vida nova. Então, isso são ações que uma senadora pode fazer, em termos de propostas, né? A outra questão agora com a Neiva, né? Da Neiva é mais ampla, eu vou voltar ao seu. Tem a da Sandra, que falou do HPV. Eu não tinha pensado nisso, Sandra. O que eu vou fazer, talvez você tenha razão, mas eu não sei, né? Que da vacina poder estar disponível. Eu não sei nem se você tem razão e não está disponível, e se ela não está disponível, por que ela não está disponível, mas tudo que a gente puder disponibilizar é muito importante. E eu lembro quando eu fui prefeita, e uma das coisas mais chocantes foi quando eu entrei na prefeitura, e São Paulo tinha 4 mamógrafos. Você acredita? Para todas as mulheres da cidade. E eu falava, mas como faz 4 mamógrafos, né? E a cidade estava numa tal situação que não tinha como comprar mais mamógrafo também. E a gente teve uma corrida que foi patrocinada pela Avon. Avon. E eu lembro que me senti muito mendiga, mas, ao mesmo tempo, tive a cara de pau. Veio o representante da Avon da América Latina, e aí eu perguntei se ele podia doar um mamógrafo, logo que a Avon era tão próxima da mulher, um mamógrafo para cada jornal em São Paulo, 5 mamógrafos. Nós saímos com 5 a mais. Depois a gente foi comprando os mamógrafos. Mas todos os instrumentos que nós pudermos obter para evitar doenças, é evidente, né, que são importantes. Mas eu vou ver por que isso não está acontecendo. E agora a pergunta da reforma política. Eu até devia concordar com você que a gente devia ter várias coisas a mais, mas eu não sei se eu concordo. Eu acho que tem uma coisa que é vital, se a gente conseguir, mas essa é a mais difícil de todas. Se for aprovada a lista partidária, o que eu acho também difícil de ser aprovado, porque tem essa história dessa água que vai ser esse distritão, não sei se vocês estão acompanhando, essa proposta de distritão, que eu acho um absurdo, que ganha o mais votado. Então, você já viu quem vai ganhar são os mais ricos e os que fizerem mais campanha com mais poder do partido. Isso é um desastre, descaracteriza tudo e você não vota no programa, você vota na pessoa. Então, vai ter... Aí fala, não, mas é para não deixar aquele voto como Tiririca, que elege mais 4 ou 5, ou que... Não, vai votar, vai continuar, vai votar mesmo, e vão pôr mais gente ainda da mídia para ser votado, porque vai ser um voto que o partido vai ter a mais. Isso eu acho um desastre absoluto. O voto que for só distrital é um voto que vai colocar o parlamentar como um voto muito restrito. Para isso, nós já temos também os votos de vereadores que trabalham regionalmente. Vou acabar com o voto de opinião. Então, eu acredito que o voto de lista é um voto que a maioria dos países também avançados hoje adota, né? E que seria interessante nós podermos pensar isso. Aí chegamos à grande questão. Um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não. Você acha que tem algum partido que vai achar bom isso? Mas é isso que nós vamos brigar, porque é isso que é o certo, né? Que a gente tem um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Nós nem queremos ser a primeira mulher, depois o homem. Pode ser um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Né? No Chile é assim. Na Argentina, eu não estou lembrada exatamente como é, mas eu lembro que tem uma forma de ser, que é lista, e que elas têm, acho que chega a 38% de mulheres parlamentares. Nós estamos aí com a lei das cotas faz 10 anos e não chegamos a 10%. A gente percebeu que a nossa lei das cotas foi aguada, porque os partidos não põem as mulheres, ou se põem, não dão nenhum recurso, e tá bom, e não tem punição nenhuma, e fica por isso mesmo. Então, a lista é o instrumento para a mulher poder ter poder. Se tivermos a lista, é isso, né? É o instrumento principal. Agora, mais recurso, se não tiver lista, mais tempo de campanha, mais possibilidade de aparecer. Isso a gente briga a tempo, né? Mas a gente sabe que o poder dentro dos partidos não é o poder feminino, né? É muito difícil isso. E, muitas vezes, as próprias mulheres acabam
acabam sendo coniventes com o machismo também, porque elas dependem, muitas vezes, da estrutura partidária para manterem os seus pequenos postos. Então, aí nós temos toda uma complicação. E para aprovar a lista com um sim e um não, com 12 mulheres no Senado, eu não estou lembrada exatamente quantos são, mas são menos de 10% em 503 deputados, 45. Você vai ver, 45. Nós vamos ter que ter muita força para conseguir, né? Não é impossível, não, porque nós temos uma presidenta. Não é impossível, porque se a nossa presidenta resolver bancar isso, a gente tem muita chance. Não sei o que ela pensa de lista, porque eu nunca perguntei. Eu acho que ela nunca se pronunciou também. Mas vai ser uma briga grande. E eu vejo todo mundo falando da reforma partidária, é lista, é distrital, é não sei o que misto, é distritão. Ninguém fala da lista com alternância. É tabu. O ano passado, quando eu comecei a ouvir falar dessa reforma política, né, eleitoral, eu fiquei pensando, está muito estranho esse debate. Porque, aí eu logo pensei, eu tenho que ser eleita, porque se eu estiver lá, pelo menos falar muito eu vou, e brigar muito para que isso aconteça, eu vou. Mas esse tema nem chegou perto ainda do tema da discussão, né? Bom, acho que mais ou menos eu respondi as 4. Sim. Nós vamos para mais um bloco. Eu queria registrar que o debate aqui está sendo transmitido pela Rede Brasil Atual. E a Rede Brasil Atual também tem a Revista do Brasil e tem a Rádio Brasil Atual, que é um jeito dos trabalhadores falarem, é um instrumento para que os trabalhadores possam falar o que pensam da sociedade, né, do mundo do trabalho, enfim, de tudo. Eu queria registrar a presença aqui do Wagner Freitas, que é secretário de Finanças da CUT Nacional, do Rogério Giannini, que é secretário de Relações do Trabalho da CUT São Paulo e presidente do Sindicato dos Psicólogos. Do Daniel Reis, que é secretário de Comunicação da CUT São Paulo, Deise Recuaro, que é secretária de Políticas Sociais da nossa confederação, a CONTRAF. Estou vendo ali também o Paulo Salvador, que é o presidente da Associação dos Funcionários do Santander e também da Rede Brasil Atual. Tem uma pergunta aqui, que é do Vinícius, que ele diz o seguinte: como você analisa o impacto nas lutas feministas da proibição do uso de véu em sociedades como a francesa? Berço de Simone de Beauvoir. O Edivaldo fez uma pergunta, mas eu acho que enquanto a sua pergunta chegava aqui à mesa, ela estava respondendo a sua pergunta. Então, já nem vou falar, que é sobre a Lei Maria da Penha, os instrumentos que fazer, né, para garantir que a mulher denuncie. E tem uma outra questão, você falou que nessa questão das diferenças salariais, eu acredito, e a gente discute aqui no sindicato, políticas afirmativas, que eu acho que o governo pode implantar, por exemplo, nas diferenças salariais, né? A gente vê que tem uma média aí de 30% das mulheres ganhando 30% a menos que os homens. Quando a gente vai olhar mulheres com nível superior completo, essa diferença aumenta para 41%. Quer dizer, ainda maior, porque nos cargos de poder, nos cargos de direção, de maiores salários, você encontra poucas mulheres, né? Aqui, por exemplo, nos bancos, quando a gente olha a pirâmide de cargos e salários, essa realidade é bem clara, né? Tem poucas mulheres e a gente tem cobrado isso, colocado na pauta de reivindicação da nossa categoria, cobrado que os bancos políticas afirmativas para acabar com essa diferença salarial. O que vocês têm sugerido para os bancos? Então, tem um grupo de trabalho, na verdade, nós temos mais pautado o debate primeiro, para as pessoas não acharem natural e para elas enxergarem essa realidade. E, segundo, cobrado que eles façam a promoção de mulheres mesmo. Nós temos um acordo com o Banco do Brasil, porque no Banco do Brasil, inclusive nos bancos públicos, na Caixa também, você tinha o chamado, na verdade, é o chamado teto de cristal, né? Não é claro, ninguém vê, não está escrito, mas quando você vai olhar lá a pirâmide de cargos e salários, as mulheres chegam a um determinado função, que tem um salário também limitado. Então, no Banco do Brasil tem no acordo essa previsão de que eles tomem medidas para que as mulheres às vezes, assumam agora essas funções. tem uma coisa que ocorre muito, eu acho. Exerce um cargo, mas tem outro nome para ganhar menos. Mas também, isso é muito comum, né? Ela faz a mesma coisa que faz aquele cargo, só que ela não é promovida para aquele cargo. Então, fica como se fosse certo. Mas ela, no exercício, ela faz o que o cargo de remuneração mais alta
Mas também tem o cargo, por exemplo, gerentes regionais. Aqui no nosso caso, gerentes regionais, você encontra majoritariamente masculino. Superintendentes, você vai encontrar muito mais homens. Diretores mesmo de banco, você vai encontrar homens. São cargos de maiores salários. Mesmo no banco, nas gerências, hoje você tem muito mais mulheres que ocuparam gerentes de banco, são gerentes de banco. Mas quando você chegava na gerência pessoa jurídica, que é uma gerência que tem uma remuneração melhor, ele tinha uma presença muito maior de homens, né? Então, assim, a gente vem discutindo seriam cotas, seriam como cotas cotas em todas as áreas. Cotas, na verdade, é difícil você... no fundo, a gente cobra isso, né? Mas é difícil você, com o nome cota, você aprovar. Mesmo no Banco do Brasil, quando a gente fez um acordo, ele não tem o nome de cotas, mas, no fundo, é isso. E a gente, no nosso caso... Podia fazer meta, né? Sem cota. No nosso caso, a gente está estabelecendo também uma política de acompanhamento, que a cada 3, 4 meses a gente vai reunir e vai ver o quanto que foi implementado aquelas políticas e o quanto avançou. Mas eu acho que se fizer, eu acho que fazer 3, 4 meses é uma ideia ótima, porque não vai mais rápido. Se não está acontecendo nada, se percebe logo. Mas ter meta. Então, por exemplo, nós temos um ano para, em determinados setores, atingir 2%, se tem 0%. E negociar alguma coisa assim, pode ser. Eu acho muito bom política afirmativa. Porque... Por exemplo, nós temos um debate que é na questão do crédito, né? Nós entendemos, por exemplo, que tem vários fundos públicos, né? E tem também o BNDES, por exemplo. Então, você pode criar linhas de crédito especiais com taxas mais subsidiadas ou taxas menores para aquelas empresas que praticam a igualdade de gênero, de raça. Enfim. Adorei isso, porque quando você começou a falar, eu falei... As empresas que são dirigidas por mulher, eu falei, vai ter tanto homem pondo a mulher como diretora de empresa. Não, mas o que você está falando é muito melhor. Não, o que você está falando é o certo. Se ela tem equidade de... Aliás, devia ser um indicador, na hora que tem que decidir entre 2 iguais, um indicador de gênero equitativo que poderia ser o determinante. Muito boa ideia essa. Então, você pode usar desses fundos. Só uma política de Estado afirmativa que vai ajudar a diminuir de uma maneira mais rápida, né, essa discriminação que acontece e que está aí nos estudos. E para a gente fechar esse bloco, eu queria chamar aqui a Raquel, que é nossa secretária-geral, e dizer assim que aqui no sindicato a gente demorou 87 anos, mas quando fez a mudança a gente já resolveu ocupar um monte de coisa. Então a gente ocupou a presidência, a secretaria-geral, a tesouraria também. E agora, mais obviamente com bastante política e tranquilidade. Daqui a pouco nós teremos que ter a cota dos homens. Vai demorar, Raquel. Vai demorar. Marta, como mãe, eu pensei aqui em perguntar para você assim. A nossa categoria conseguiu colocar no seu acordo o direito da mulher ter 6 meses de licença maternidade. Mas as empresas vão trabalhar, não só banqueiros, vão trabalhar com isso como incentivo. Você não acha que isso... Isso como incentivo, em que sentido? De imposto. Para atrair? Não, aí ele deduz... Como assim? Eles adotam uma política que tem incentivo fiscal. Sim. Ou seja, não é lei, ou seja, não é obrigatório. A mulher ter 6 meses, não. Ela depende de um acordo dela com o patrão ou com o chefe. Se eu tiro 4 meses ou se eu tiro 6 meses. Então, ela, com o patrão, é que decide. O patrão decide, aceito que você fique 6 meses de maternidade. Não é uma obrigatoriedade. Você está perguntando se seria interessante ter transformar isso em direito de fato e garantir que a mulher tenha 6 meses de licença maternidade, que é bom. Não é pensando só na mãe, é preciso pensar nessa criança, né? Já tem estudos que é importantíssimo que o neném mame até os 6 meses de idade e que haja realmente condição que ele se amamente de fato e possa ter o acompanhamento da mamãe no tempo em que ele mais precisa para, inclusive, se estruturar fisicamente, enfim. Até isso é estudo com relação à amamentação dessa criança por 6 meses de idade. E aí a minha pergunta é: o Congresso, através do seu trabalho, é possível a gente construir isso?
Achei interessante, vamos ver. Espera aí, vamos começar do começo. Só acrescentar, na nossa categoria isso passou a ser obrigatório. Quer dizer, se a mulher quiser, o banco tem que conceder os 6 meses, foi o acordo que vocês por causa fizeram. do acordo. Mas a lei dá essa faculdade para as empresas. E nós também fazemos um debate, até queria que você comentasse, que é sobre a ampliação da licença paternidade. Porque o debate que a gente faz a licença maternidade não é para as mulheres, é para as crianças, que, portanto, é para a sociedade, né? E as pessoas têm que entender isso. Nós debatemos muito com a categoria e a gente continua debatendo, mesmo depois de assinado o acordo, porque nós entendemos e a gente sabe que as pessoas que estão lá nos postos de comando, de decisão, lá dentro dos bancos, e as próprias mulheres e os homens que estão dentro do banco, os colegas de trabalho, quando vê a colega saindo 6 meses, não vai entender, caramba, eu agora vou ficar sobrecarregado, poxa, vou ficar sem essa trabalhadora aí por 6 meses. Não pode pensar assim, tem que pensar assim, olha, eu estou contribuindo, nós estamos contribuindo para que a sociedade tenha crianças mais equilibradas, mais saudáveis, e isso vai ser melhor para todo mundo. Então, a gente fez muito esse debate. Embora seja difícil você massificar um debate como esse, né? De qualquer maneira, também a gente debate a ampliação da licença paternidade, até a gente fala, a gente faz uma discussão aí de que ele tem que ser num período maior, e tem que ser depois da mulher, porque às vezes o homem ficar em casa o mesmo período que a mulher dá mais trabalho para a mulher, né, do que ajudar. Então, a gente tem... Mas como é que o homem também assume a sua responsabilidade pela criança? Como é que ele a criança precisa também do pai. Então, é por isso que a gente faz esse debate. Bom, tem a pergunta do Vinícius, que é a proibição do uso do véu na França, né? Eu já fui e já voltei nessa questão várias vezes. Eu acredito, mas no final eu achei que foi certo ter proibido o uso do véu, porque é uma forma de você ser imigrante num país, você se assimila no país. E é uma discriminação, na compreensão daquele país, obrigar uma mulher a usar um chador. Então, eu acabei, né? Ainda estou na minha versão última, que foi correta a obrigatoriedade, a abolição do véu na França. Como teria, por exemplo, também aquela operação que mutila a mulher nos seus genitais, né? Imagine se fizesse isso na França, se alguém acharia. Só que uma é concreta, é uma ação física, a outra é uma coisa psíquica, né? Que acaba discriminando da mesma forma. Bom, das políticas afirmativas, eu acho que aqui nós até acabamos trocando ideias, né? Eu sou muito a favor de política afirmativa. Eu vivi muito tempo fora do Brasil quando essas políticas afirmativas começaram a ocorrer, e eu pude presenciar o salto que ocorreram não com mulheres, na época, principalmente que eu morava lá, mas em relação aos negros. E eu pude presenciar o salto que foi, e que, eu não tenho nenhuma dúvida, se Obama hoje é presidente dos Estados Unidos, foram as políticas afirmativas que propiciaram esse salto, né? Então, eu sou muito favorável a isso. Em relação às questões que a Raquel colocou, da categoria ter direito já a 6 meses, se daria para ampliar obrigatório, acho que a categoria bancária é uma categoria muito diferenciada para todas as mulheres, porque o que a Giovana colocou é que nos bancos vocês já têm, né? Vocês conseguiram, e não é a escolha tem direito a, né? Para ampliar para todas as mulheres. De um lado, eu posso perceber que pode ser muito difícil para algumas empresas isso, né? De outro lado, eu lembro que era um momento que eu estava muito ativista no feminismo, e nós estávamos brigando pela licença paternidade, que não existia. A gente esquece, né, o que não existia. E eu lembro de um artigo do Antônio Hermílio de Moraes dizendo que suas empresas fechariam, porque não conseguiria com o número de horas que seria, de dias, de não sei o quê. E a Carmen Barroso, que era presidente da Fundação, diretora da Fundação Carlos Chagas, se deu ao trabalho de fazer um levantamento nas empresas dele e viu que era 0, qualquer coisa o incremento, em virtude dos nascimentos que as empresas tinham, o incremento que teria na folha salarial.
Então, eu penso que, de um lado, eu acho difícil. De outro lado, eu penso, pois é, será que eu não estou tendo a mesma reação que ele teve? De, não, isso não vai ser nunca. E, de repente, por que não, né? Talvez empresas maiores e não empresas pequenas, porque é a mesma coisa, às vezes, é o mesmo argumento que a gente pode ter em relação à mulher 6 meses de maternidade. A gente estava conversando com alguém aqui do sindicato que estava trocando uma ideia, e eu falava, às vezes, 6 meses tem mulheres que podem não querer, porque ela perde o espaço também, ou umas que vão achar que vão ficar loucas em casa 6 meses, né? Então, tem que ver como fazer isso, mas não tem que pensar nesses casos de exceção, tem que pensar em todas, né? E para a grande massa de mulheres, a diferença é fantástica, poder ficar 6 meses. E para o bebê, aí eu falo como psicóloga, psicanalista, e não é só o bebê que a mãe que amamenta, porque tem mãe que acaba o leite, né? Mas tem estudos de mães adotivas que pediatras importantes, né, ensinaram que a mãe se desnuda, coloca a criança no peito nu e dá a mamadeira. E é o bater do peito, o calor do peito que vai formando ela. Não é só o sugar do peito. E a convivência, né? Então, é muito importante nós termos essa percepção. É a estudar um projeto desse tipo, como seria o impacto, né? Tudo que onera as empresas, geralmente, tem uma reação gigantesca. Depois, dependendo dos movimentos todos, a gente pode conseguir. Nas sociedades, por exemplo, como na Suécia, tem 6 meses homem ou mulher, escolhe quem vai ser, né? Em questão ao homem, aí, eu acredito que 6 meses seria muito complicado, né? 6 meses. Eu acho que a gente podia começar com 30 dias. Acho que a gente ainda não está preparado para isso. Vai demorar um pouco. Em termos, acho que talvez muita gente gostasse, mas talvez isso que você brincou pode ser verdade também. Um homem 6 meses em casa com a mulher, não é que ia ter que cozinhar para ele ia ter que... eu não sei. Agora, 30 dias eu sei, né? 30 dias pode ajudar, porque 30 dias a mulher, às vezes, teve uma cesariana, às vezes ela acorda, às vezes não, acorda a noite inteira com o bebê, aquela pessoa poder ajudar na comida, fazer a comida, ajudar numa fralda, com os outros filhos. Aí pode ser muito importante. E aí pode ser uma ideia de projeto, que eu agradeço a vocês a ideia, porque acho que é algo que a gente pode levar adiante. Muito bem, conte conosco, né, para ajudar na mobilização. Então, para a gente encerrar aqui o nosso debate, tem uma mensagem aqui do internauta, que ela é da Dalva, ela diz o seguinte: parabenizo a senadora Marta Suplicy pela brilhante palestra, nós também. Continue sempre a luta pelas mulheres. Sucesso no Senado. Obrigada. A Malu, está aqui no plenário, ela diz o seguinte: uma mulher vítima de violência perguntou-me por que a fiança paga pelo agressor não é revertida para a mulher que sofreu violência, né? E aí ela diz, enfim, na sua opinião, enfim, quais são suas considerações a respeito disso? E, assim, para fechar o bloco das mulheres que vêm aqui fazer pergunta, eu queria chamar aqui a Deise Recuaro, que é a bancária e é da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Bom, obrigada, Juvândia, e quero parabenizar o nosso sindicato por esse privilégio, né, Marta? Porque recebê-la aqui realmente é um privilégio, poder ouvi-la. E a gente sabe, você tem um jeito bem especial de fazer política, né? Uma personalidade marcante, e isso traz muita admiração, pelo menos da minha parte, né? É um jeito, não sei se é um jeito feminino de fazer política, né? Esse seu jeito, mas eu acho que ele é muito importante. E aí, pensando na política, né, e o sentimento que existe, o sentimento da sociedade brasileira, é que política é um sinônimo de coisas ruins, né? Assim, político é mal visto, né? Então, se existe um certo ceticismo das mulheres, eu acho que existe um ceticismo geral da população em relação à política, né? Então, talvez porque a nossa democracia é muito frágil, talvez por uma série de fatores. E aí eu vi também uma comparação, por exemplo, a Argentina, que pese também com todos os problemas, lá a população se mostra mais politizada, né? Tanto é que temas como o casamento gay, o aborto, está sendo avançado, né? Então, eu queria perguntar para você, e a gente já
trocou um pouco ideia sobre isso, né? Se existe uma forma, se a gente pode transformar isso, né, através das mulheres. Porque também existe uma cobrança maior, e também tem pesquisa que mostra o seguinte, que os eleitores têm mais confiança em mulheres. Né? Já demonstrou em algumas pesquisas eleitorais de que as mulheres passam mais confiança. E, enfim, eu não sei se é próprio da política, né, se é próprio do fazer política, mas se tem chance da gente alterar esse quadro e fazer da população, enfim, de toda a população brasileira, uma população mais participativa, né, de mulheres e homens na nossa política. A sua pergunta é bem interessante, né? Não tem resposta pronta. Eu acho que a mulher pode mudar muito a política, eu concordo. Porque a gente tem uma cabeça diferente. E eu não diria que é melhor e nem pior, é diferente. Se você dá um problema, veja assim, você dá um problema para uma mulher e dá para um homem, né? A solução que vem é absolutamente diferente. Né? Eu já cansei de fazer essa experiência. E isso vem não de mim, da minha família, ou dela, ou da família dela, não, vem de gerações. Né? E vem de séculos também, porque nós fomos sendo treinadas a cuidar de criança, de idoso, né? De doente. Então, nós acumulamos, as nossas bisavós, avós, né? Mães, uma experiência e uma sensibilidade muito aguçada para essas questões. A maioria das mulheres. Né? Ao mesmo tempo, isso nos alijou da política, porque quem acumula essa experiência é uma experiência no lar, e não é uma experiência de sustentar a família. No momento em que a gente adentrou a vida lá fora para disputar, e hoje, como você bem colocou, Giovância, nós somos, acho que mais de 40% de chefes de família, né? Acho que é esse o dado. A mulher está aí batalhando para sustentar seus filhos. E essa bagagem que a gente custou um preço tão alto, que foi nos tirar do poder e dos cargos de poder, da política e de todos os cargos de poder, ela nos tirou de lá, mas ela nos deu uma sensibilidade muito especial, que é o que a gente pode levar de inovador para a política. Né? Esse negócio de mulher é mais séria, a mulher é menos corrompida, a mulher é isso. Não sei, não é assim. Né? Mas tem uma coisa que é. Né? A mulher pensa diferente, ela negocia diferente, a mulher costura as alianças de forma diferente. Né? Você não tem soluções nem propostas que são pensadas da mesma forma por homens e mulheres. Não são. E esse outro lado, que é 50% da humanidade, tem que estar presente nas grandes decisões nacionais. Quanta coisa ruim nós não teríamos evitado nesse Brasil, no mundo, se metade desse mundo fosse administrado por mulher, porque tem outra cabeça. Ela não pensa primeiro nela, ela pensa nos filhos e nas crianças e na família. Em qualquer situação que você veja a mulher rica, de classe média ou na pobreza, ela não pensa primeiro nela. Ela pensa em quem tem que estar agregado a ela. E o homem nem sempre. Né? Isso já é fundamental como diretriz de pensamento novo. E isso, eu acredito que vai fazer diferença, sim. Vai fazer. Mas nós temos que chegar lá para começar a criar uma massa de cultura perceptível de diferença. E também tem uma coisa, não é toda mulher que é assim. Né? Tem mulheres que chegam ao poder e são homens, e de cabeça igualzinho. Nós temos uma coisa interessante para vocês pensarem. No século passado, né, se você for pensar na Margaret Thatcher, nas grandes mulheres, né, Indira Gandhi, Golda Meir, elas eram mulheres travestidas de homem, né, ali. E por quê? Eram mulheres no mundo totalmente masculino e que tinham que entrar ali muito fortes para poder se impor, desde fisicamente até, né, nas negociações. Esse século, a gente já está com mulheres muito diferentes. Mesmo nós vemos a Angela Merkel, ou a Bachelet, ou a Cristina com seus cabelos. As mulheres já estão se colocando de forma mais feminina, né? E estão tendo posturas mais femininas. E isso pode trazer um diferencial muito grande. Eu estou dizendo, isso vai passar, está começando a passar até no visual.
dessas mulheres políticas. Então, isso é muito interessante. Eu acho que são mudanças que vão aprofundar na medida em que a gente for ocupando os espaços e que as próprias empresas percebam que elas têm a ganhar com mais mulheres, né? Nós temos a ganhar com maior pluralidade de gênero, com maior pluralidade sexual, com maior pluralidade. Isso enriquece, não empobrece. E você pode ser um país muito mais rico com essas divisões. E é para isso que a gente caminha. E é isso que eu quero ajudar no Senado a transformar o Brasil. Um país mais plural, mais harmonioso, mais respeitoso com todos, com menos pobreza. Obrigada pelo convite. Eu queria agradecer, aqui em nome de toda a diretoria do sindicato, a sua presença, dizer que concordo aqui com a Dalva, né, que o debate, a sua palestra brilhante mesmo, que agrega bastante para a gente, que isso é uma referência para a gente nessa luta também das mulheres pela igualdade, né, de direitos, igualdade de gênero. E, portanto, para a gente é uma honra, um prazer muito grande receber aqui você que tem esse histórico, né, mas que é uma senadora da República na Casa do Trabalhador, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, para a gente é uma satisfação grande recebê-la. Muito obrigada pela presença. E, mais uma vez, eu queria pedir aqui que o pessoal do plenário, uma salva de palmas para a nossa senadora. Espera aí, mas quer dizer que eu adorei vir. E acho que é muito bom ter a possibilidade de diálogo. Gostei muito da parte de perguntas, porque trouxe 1000 ideias, como vocês perceberam, né? E a gente aprofunda. E não adianta ser uma senadora em Brasília sem conversar com as pessoas pelas quais você foi eleita, pelas quais você está representando o Estado. Então, eu que agradeço a vocês o convite e gostei muito. Obrigada.